Sejam bem-vindos ao Clube Casa Podcast. Estou super feliz de estar apresentando as apresentadoras de um dos principais podcasts que a gente vai ter nessa arquitetura na construção. E o Clube Casa Podcast está muito feliz de lançar junto um collab com a NeuroArc Academy. Então, estão aqui comigo a Gabi e a Priscila, são sócias fundadoras, são pessoas que acreditam muito no poder e na transformação que a arquitetura tem na vida das pessoas. E a gente está muito feliz de tê-las como apresentadoras desse projeto incrível. Então, Gabi, Priscila, sejam bem-vindos. Nós estamos bem-vindas, né? A gente está muito feliz e a gente está animado, porque vocês já gravaram alguns episódios, tem muita coisa vindo. Mas antes da gente dar alguns spoilers, para quem está vindo pela primeira vez, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho do projeto da NeuroArc, para a gente desmistificar esse mundo da neurociência na arquitetura. Bom, quem começa aqui, Vamos né? lá. Felizes estamos nós, Muito né, animadas. Thiago? Animadas. Meu, e elas estão com um ar de inovação, pessoal, que vem muita coisa aí, mas deixa para um próximo podcast. Não, a gente vai ter que fazer vários episódios só sobre isso. Vamos lá. Thiago, a gente está muito feliz com o convite, né? Com um projeto que a gente acredita muito, né? Que é a gente pode poder ter um campo aberto para disseminar ainda mais um conteúdo ao qual nós somos apaixonadas, né? Eu acho que contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho da nossa paixão e um pouquinho de como nós fomos parar nesse meio da multidisciplinaridade, porque a neurociência aplicada à arquitetura é isso, né? E hoje o nosso podcast, inclusive, que tem o nome do Além da Neuroarquitetura, a gente já tem uma visão ainda mais ampliada, que não é só a neurociência, não é só a psicologia, né, Pri? Então, as nossas histórias são muito similares. Se você quiser contar, amiga, vai em frente. As nossas histórias se cruzam, né? E o universo faz dessas. Então, enquanto Gabi estava em buscas profissionais dela, ela enquanto arquiteta, eu também, mas a gente em posições geográficas diferentes, né? Então, eu estava em Porto Alegre, Gabi em São Paulo, e a gente foi se encontrar nos Estados Unidos. Então, olha como as coisas, né, se conectam. E realmente, quando a gente se identificou em valores e vendo o que já existia, o que já estava sendo feito, relacionando neurociência, psicologia com arquitetura lá fora, a gente disse, caramba, vamos levar isso para o Brasil, tem que acontecer algum tipo de movimento, né, no nosso país. E a gente começou aqui de uma maneira muito orgânica, vamos reunir aí algumas pessoas, ver se alguém muito mais genuína, quer conversar né? sobre esse assunto que nos fascinou, porque trouxe um outro sentido, na verdade, para a nossa profissão, né? Enquanto a gente se questionava até que ponto a arquitetura ela realmente pode impactar nas pessoas, dentro de um ambiente hospitalar, talvez auxiliar na cura de um paciente, ou dentro de uma casa melhorar um relacionamento, ou dentro de uma corporação melhorar a produtividade das pessoas. Então a gente começou a buscar realmente formas de falar sobre esse assunto e a gente viu que havia, sim, outras pessoas além de nós que pensavam dessa forma também. Sim, né? De entender a real importância do nosso papel como arquiteto, como designer, né? Vai além, na verdade, do que às vezes muitas pessoas acham que é só estética. Não, a gente realmente influencia. Sim. E uma das coisas que mais me marcou, logo que eu conheci o projeto, foi muito a questão da função, né? Então, quando fica mais claro a função das coisas... Então, eu lembro uma vez, em uma das palestras, eu não lembro qual era o percentual, mas... numa escola, quando tem iluminação natural, a cognição, ela aumenta lá 15, 20, não sei quantos %. Cara, é muito mais fácil vender um vidro de valor agregado que passa... Se você traz dados, né? Porque, além de tudo... É sobre também gerar valor para a arquitetura, ajudar os arquitetos a conseguirem construir legados e trazerem produtos que realmente façam sentido e melhorem a vida das pessoas, né? Sim, é projetar com um porquê, né, Thiago? Não só pela estética, né? Isso foi o que mais me fascinou na época. Exato, tudo tem um porquê. E por que não investigar qual vai ser a influência daquela solução que eu estou trazendo para o meu projeto? O que vai beneficiar as pessoas que estão utilizando aquele espaço? E quando a gente fala de escola, putz... A escola é sensacional. Sensacional. Deixa eu te falar, antes da gente entrar no Além da NeuroArc, eu queria que vocês trouxessem assim, uma pergunta para as duas. Neuroarquitetura, de forma nua e crua, o que é exatamente, para quem está ouvindo pela primeira vez esse termo?
Acho que vale dizer, né, para começar, a gente diz que esse termo é popular, é um termo popular. Beleza. A gente tá falando de neurociência aplicada à arquitetura. E daí o Thiago Então vai é tipo, perguntar, tá, mas o quê? É um, O quê? é um nickname, então. NeuroArc seria uma forma carinhosa de chamar neurociência aplicada à arquitetura. É, Mas eu popularmente continuo reconhecida. perguntando o que é isso. Vamos O que lá. é isso? Vamos lá. Quando a gente fala em neurociência, a gente está falando da ciência que estuda comportamento humano, né? Perfeito. E quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando dos ambientes físicos. Certo. Então, quando a gente une os estudos de comportamento humano com os estudos sobre o ambiente físico, a gente começa a compreender como e por que as pessoas reagem de forma diferente dentro dos ambientes. Perfeito. Né? Então, por que acontece, às vezes, a gente entrar no espaço físico e não se sentir tão bem, às vezes até inconsciente, mas a gente não quer ficar ali dentro. Ou ao contrário, espaço que a gente gosta muito. Então, enquanto a psicologia nos diz como a pessoa está se sentindo naquele espaço, e é muito importante a psicologia, inclusive a gente abraça a psicologia junto, mas a neurociência nos diz o porquê que ela está se sentindo bem ou não, nesse que área do cérebro ativada, né? E daí, consequentemente, que comportamento ela passa a ter a partir disso. Então, quando a gente entende que tudo, absolutamente tudo ao nosso redor, está trazendo informações, nosso sistema nervoso está absorvendo isso, e daí, a partir, né, do nosso cérebro, das nossas memórias, a gente dá uma resposta para isso, uma resposta comportamental, aí sim que a gente começa a entender o porquê das coisas, como o Gabi bem falou anteriormente. Faz sentido porque é isso, né? A junção, que quanto mais dados você tem de que aquilo funciona, mais você pode potencializar aquilo. E ao contrário, se um ambiente está incomodando, pô, por que eu vou projetar isso na próxima vez? Por que eu vou fazer dessa forma? Insistir nisso seria um erro, e muitos profissionais devem fazer isso de forma consciente. Por algo ser bonito, sai aplicando em todos os projetos. Vocês devem pegar muito disso, né? Sim. Padrões que se repetem muitas vezes, né? Tendências, né? Aquele copy-colle, às vezes, que a gente vê do que está acontecendo mais no mercado. Mas será que, de fato, aquilo vai funcionar para aquele público, né? Para aquela situação? A gente fala muito de ciclos de vida, né? Inclusive, tem não sei se eu posso já dar um spoiler, tem um episódio que fala exatamente sobre uma parte do ciclo de vida. E as necessidades, elas vão mudando, né? Nós somos humanos, a gente está em constante mudança, por que não o ambiente também olhar para isso? Muito. E aí, entendemos já, então, a base de uma forma simplificada, mas entendemos que é a neurociência aplicada à arquitetura. Então, agora entendeu o porquê eu preciso ir além disso. E aí vem minha pergunta, que aí vem o nome do podcast, que é Além da Neurociência Aplicada à Arquitetura, além da NeuroArc. Então, porque eu, o pobre mortal aqui, preciso me interessar por esse conteúdo que vai além da neuroarquitetura? Thiago, a gente na NeuroArc, nós temos uma visão bem ampliada, né? Quando a gente começou a estudar a neurociência aplicada aos ambientes, a gente nunca conseguiu olhar também só para ela. A gente olhava também para psicologia, também para biologia. Então, nós sempre tivemos uma visão ampliada das coisas. E eu acho que por conta desse termo da neuroarquitetura ter virado pop, né? Perfeito. Tendência, a gente também viu que era importante dizer para as pessoas, tá, mas não é só isso, porque muitas pessoas chegam para nós achando que a gente tem uma fórmula mágica. Não, você vai aplicar isso no seu projeto, e o seu projeto vai ser eficiente conforme uma pesquisa tal fala. Não é assim. A gente realmente precisa ir mais a fundo. E ir mais a fundo é também olhar para as outras áreas além da neurociência e além da arquitetura. Sim. E eu acho que também amplia a consciência do arquiteto e do designer, porque o que acontece? Quando a gente anda, né, sempre com o mesmo bando, com as mesmas pessoas, com as mesmas formações, a gente passa a ter uma conclusão sobre as coisas. No momento em que, e essa é a nossa provocação com esse programa, que a gente convida um médico, né, que a gente convida pessoas de outras áreas para vir interagir e dar as suas visões sobre os ambientes físicos, nossa, isso começa a ampliar nossa consciência e eu acho que engrandece ainda mais o papel do arquiteto e do designer, porque ele pode sim se relacionar com outros profissionais que vão dar mais valor ainda ao trabalho dele. Não, e eu tenho certeza, tem uma máxima que eu gosto, que é a caixa de ferramenta, né? Então, eu entendo assim, que a NeuroArc, ela é a caixa de ferramenta que tem lá. Dá para você trocar o motor, o carro, dá para você fazer o básico com aquilo. Mas cada nova segmento, especialista que vocês se conectam, seria uma ferramenta nova que você coloca nessa caixa. Talvez você não use naquele momento, mas você deixou na caixa. E aí, em algum momento, dá aquele insight que são as epifanias, né? Então,
tem a frase, né? Só tem muitas ideias, só tem uma boa ideia quem tem muitas ideias. Então também só tem muitas ações de forma concreta quem realmente consegue ter ferramenta suficiente para isso. Então é a parte do insight, da epifania, que é o que está ao nosso redor. E que precisa ter repertório para isso, né? Ou por isso do ir além. E vai além, inclusive, no impacto. Eu posso também dar um spoilerzinho? Sim, João? aí eu já queria. Vocês têm já spoiler pra dar, porque eu autorizo vocês darem pelo menos 2 spoilers. 2 spoilers. Então queria, deixa eu pegar um, então, que eu ia pegar o gancho antes. Seria se já teve alguém que vocês acharam bacana, e se já teve algum aprendizado incrível que muitos. vocês já tiveram nessas gravações. Sempre estamos aprendendo, né, Pri? Muito. E daí a gente estava falando antes. Vocês acham que o ambiente físico ele pode impactar, por exemplo, no relacionamento de um casal? Bom, se isso for positivo, menina, vocês vão fazer um sucesso. Então se que preparem. Vai ter, gente. Um Olha a Amandinha ali, ó. episódio com um Olha, psiquiatra. a Amandinha que tá na produção aqui já pegou, aumentou o volume agora. Vamos lá. É isso aí, gente. Fizemos um episódio sensacional com o psiquiatra, Dr. Arthur Danila, que trouxe aí em primeira mão. A gente passou por todos os cômodos da casa para entender como que de fato os cômodos, seja o quarto, seja a sala de estar, seja a cozinha, como que isso impacta no nosso estilo de vida. E quando a gente fala em estilo de vida, falamos inclusive de relacionamentos, né? Então, tiveram várias dicas aí, o olhar da medicina também, da psiquiatria. Olha, só uma pergunta para isso. Uma casa bagunçada, ela faz, reflete no relacionamento que é bagunçado? Tudo, Meu Deus do tudo céu. ao redor. Meu Deus do céu. Ai, Ó a Amandinha lá, limpa a casa, arruma lá, Amandinha. Somos uma extensão, né? A gente, na verdade, fácil o ambiente é uma extensão de nós, na verdade. Tem Thiago. alguma mágica para conseguir namoro e casamento na psicologia da arquitetura também? Pode ter, podemos Não. ter. A gente não gosta de falar em receita de bolo, Exato. mas tem Mas tem algumas umas dicas boas, né? estratégias, sim. Tá bom. Aí vai ter que ouvir o episódio inteiro, né, Pri? Vai ter que ouvir. Não, vai mas ter que ouvir. sensacional. Desculpa a brincadeira. Mas tem verdades às vezes no meio, né? Mas tudo bem. Pessoal, então assim, além da NeuroArc, realmente eu acho que essa grande caixa de ferramenta que cada episódio é uma ferramentinha nova que está sendo colocada lá dentro, que talvez na hora que você escute não faça tanto sentido para aquele projeto, né? Mas aquilo vai te trazer um repertório que vai te deixar capaz de... Não são as fórmulas mágicas, mas saber onde você vai buscar. Eu falo muito sobre isso, porque as pessoas às vezes querem muitas fórmulas. Eu falo, não é sobre fórmula, é sobre caminhos. Perfeito. Então, às vezes, eu tô todo dia em palestra, fora, eu participo de um monte de feira. Cara, é topo de funil. Você não aprofunda em nada disso. Mas quando eu tenho uma necessidade, uma dúvida, já tá mais claro onde eu preciso ir. Uhum. Então, é muito sobre repertório. E para Perfeito. mim, uma das maiores habilidades atualmente é a curiosidade. Então, quanto mais curioso as pessoas são, mais elas conseguem ter a capacidade da cognição rápida, da epifania, do insight, eu sou muito fã disso. E eu acho que o além que vocês colocaram antes do NeuroArc é muito sobre curiosidade, né? Curiosidade, diferentes pontos de vista sobre a mesma questão, né? Que eu acho que é bem isso, trazer pessoas de outras áreas, provocar elas a falar sobre o ambiente a partir do ponto de vista delas. Uhum. Porque daí a gente vai ampliar também a nossa legal. visão com relação a isso, né? Então, eu acho que isso é bem importante para os É uma arquitetos e pesquisa designers. qualitativa, se você for ver. Você tem visões diferentes no mesmo lugar, então você tem, querendo ou não, pessoas totalmente distintas dando uma opinião que às vezes é a mesma opinião, mas com palavras e formas diferentes, que aí te valida que aquilo funciona, por isso. exemplo. E ampliar a consciência, Já né? serve de argumento também, muitas vezes, pra gente defender ideias, né, junto Pra aos nossos caramba. clientes. Já traz, não, mas o psicólogo falou isso, o psiquiatra falou aquilo. Mas é o que eu né? falei lá no início, que a maior conexão que eu tive na época que eu conheci vocês, primeiro a Pri, depois a Gabi, foi argumento. Porque eu vendia muito essa história para os profissionais. Falei, cara, não é sobre ser belo. Você vai trazer, vai ser bonito, mas na pastinha embaixo do braço, você vai ter 3, 4 artigos lá que você vai desenhar para o seu cliente um argumento suficiente para validar aquele produto que você quer especificar, porque aquilo é essencial para o seu projeto. E aí as pessoas, nossa, é verdade. E aí essa foi uma expansão de mente que eu tive com a Priscila e com a Gabi. E é muito legal estar hoje aqui nesse Collab, porque
a gente todo dia vai expandindo, né? Vai expandindo. Eu tô bem animada com todos os episódios. Que Thiago, legal. Tá bem legal. Então, assim, para finalizar, então, deixem uma mensagem cada uma, reforcem o convite e fiquem à vontade para falar o quanto que esse podcast vai ser transformador aí no setor. Mas que é setor? Nós falando sempre no plural. Vai ser transformador na pessoa que vai escutar e vai se interessar, porque tem que estar presente nas coisas. Então, o convite para você ouvir de forma presente, fazendo aquela caminhada, estando no trânsito, onde esteja, mas esteja presente e aproveite ao máximo, né? É isso mesmo. A gente tem um professor na NeuroArc que fala que o ambiente ele é um remédio, né? Então ele pode ser quase como uma pílula para você ter saúde. E eu acho que os podcasts podem ser isso, né? Por que não? Um pouquinho de inspiração por dia que a gente pode ampliar a nossa consciência com relação ao ambiente. Então convido a todos vocês a assistirem ou ouvirem os nossos episódios que foram feitos com muito carinho e eu tenho certeza que em algum momento vai tocar vocês para uma nova perspectiva sobre o ambiente. E que se provoquem, né? A gente também brinca muito com isso, assim como a gente, quando a gente vai conversar com uma pessoa de outra área, a gente fica tentando conectar o assunto. Também que esse podcast sirva como uma inspiração. Você vai começar a ampliar a sua consciência do quanto que o papel do arquiteto designer pode ir muito além. Então, se provoque também a se experimentar conversando com profissionais de outra área. Acho que vai enriquecer muito também. Com certeza. Muito obrigado. Parabéns por todo o projeto. Então, Clube Casa Podcast, então esse hub de diversos diferentes conteúdos e um deles, além da NeuroArc, é um grande prazer de fazer esse collab com a NeuroArc Academy, Gabi e Priscila que estão à frente desse projeto incrível. Então, fica o convite, principais plataformas, Clube Casa Podcast. Valeu!